Tá ligado que tu parece a Minnie aqui, ó. A primeira coisa que a gente tem que pensar é se o passaporte que a gente tem tá válido pelo tempo que a gente quer viajar. E também é importante verificar se o país que tu quer visitar precisa de visto para entrar ou não através do passaporte que tu tem, porque alguns países precisam que tu solicite o visto com bastante antecedência e que tu entre com um processo até poder entrar no país. Pra passagem, a gente costuma usar muito Skyscanner e o Decolar.com. O Decolar.com a gente usa mais no Brasil, né? Para alguns outros, para viagens principalmente maiores e tal, mas para dentro da Europa, países mais perto e tudo mais, Skyscanner tem sido sempre a primeira opção. Se a gente vai viajar de avião. Se a gente vai viajar, se a gente não se importa muito como viajar, a gente geralmente coloca no GoEuro, que é um site que ele te mostra tanto trem, quanto ônibus, quanto avião. Também, eu acho. E daí te mostra o mais barato. Como aqui na Europa a galera faz muito viagem de trem e de ônibus também, às vezes vale mais a pena. Então esses 3 sites que a gente usa pra locomoção, né? Isso. Mais esses 3. Para acomodação, a gente costuma começar já olhando no Hostelworld, mas como os hostels têm ficado cada vez mais caros e tem várias outras novas opções, a gente está olhando muito também agora o Airbnb, que quando são viagens com mais pessoas costuma sempre valer mais a pena. E o Hostel Bookers também é uma boa opção, que é parecido com o Hostelworld. Bem parecido. Às vezes tem alguns hostels que tem um que não tem o outro e tal. E o Airbnb, pra quem não sabe, acho que ele é bem popular, mas é pra aluguel de casas. A gente, às vezes, dá uma olhada no Ibis, que é uma rede de hotéis bem low budget. E que, às vezes, se a gente fica em mais de 2, né, quando fica 2 ou até 3 pessoas, ele é mais em conta. Vale mais a pena. É sempre importante também verificar qual é o aeroporto que a gente vai chegar na cidade, porque as cidades muito grandes sempre tem mais de um aeroporto e às vezes eles ficam em cidades satélites daquele lugar. Então fica quase uma outra viagem quando tu chega do aeroporto até a cidade. Então, se isso for muito caro ou não for bem planejado, pode fazer com que seja um custo adicional meio inesperado na viagem, que não é muito legal. Isso, principalmente, fazendo um link com o item anterior, essa questão do aeroporto, às vezes, ser em cidade satélite, tem que cuidar bastante, porque geralmente essas companhias, principalmente aqui na Europa, de viagem low cost, elas são para aeroportos distantes e elas são em horários muito complicados, assim, tipo 5h40 da manhã ou o voo chega 1h30 da manhã. E aí tem que pensar que tem muita cidade, a maioria, né, que o transporte público não funciona de madrugada. E aí tem que pensar em como é que vai fazer pra se locomover e tal. Então isso é bem importante de se dar conta na hora de comprar. Às vezes vale a pena pagar um pouquinho mais, pegar uma passagem que chegue 2 horas depois e daí tu não te complica tanto com o transporte. Ou também não precisa passar a noite no aeroporto, coisas assim, que a gente já começa a viagem cansado e não é muito bom. Com relação aos gastos, é sempre complicado, a gente nunca sabe quanto a gente vai gastar na viagem. Principalmente quando a gente tá fazendo viagem low budget, porque a gente não quer gastar nada, mas tem coisas que não tem como evitar. Então, às vezes, transporte é uma coisa que quebra as pernas na viagem. E comida. Tem lugares que a comida é muito cara. Então, pra ter uma ideia, é bom conversar com pessoas que já foram, né? Isso é óbvio. Mas também tem um site que chama Budget Your Trip, que tu coloca a cidade que tu vai, e aí tu consegue colocar a opção de tu vai fazer uma viagem low cost, uma viagem middle cost ou uma viagem chique. Que essa aí a gente nunca clicou. Não. Com relação a roteiros, a gente usa... A Gabi costuma usar bastante blog, né? Eu costumo sempre procurar pessoas que já foram para aquele lugar, porque elas costumam colocar já o roteiro que elas fizeram naquela cidade e aí a gente adequa com os dias que a gente tem. Então eu começo geralmente por aí para ter uma ideia do que fazer na cidade, se eu não tenho noção do que eu posso encontrar lá. Mas tem vários outros sites super famosos que ajudam muito, que é o TripAdvisor, por exemplo, que tu consegue ver o que as pessoas estão comentando a respeito de restaurantes, de atrações turísticas. E
Tem esse site Tripomatic, que a gente descobriu faz pouco tempo. Ele é bem legal porque ele além de te dar um mapa da cidade que tu vai, com onde fica cada atração turística, tu ainda consegue colocar, dizer pro site quantos dias tu vai ficar. E aí tu consegue selecionar, tipo, ele te dá todas as atrações turísticas ali no ladinho, tu seleciona as que tu quer ir e ele te ajuda a fazer um roteiro. Em relação à troca do dinheiro, que geralmente, se tu tá numa cidade que usa um dinheiro diferente, só troca o suficiente pra conseguir te locomover até a cidade e até encontrar uma casa de câmbio que vale mais a pena. Vale a pena também pesquisar um pouco sobre como é que funciona o transporte na cidade antes de ir, porque tem várias cidades que vale mais a pena tu comprar um transporte, tipo, um ticket diário ou até semanal, dependendo do tempo que tu vai ficar, do que tu ir comprando cada vez que tu quer usar o transporte. Mas isso é uma coisa muito como é que a gente Relativa, fala? Como é que fala aquela tipo, palavra? Aquela palavra é uma coisa muito específica, muito obrigada, de cada lugar. Nossa Senhora. E algumas dicas gerais, assim. A gente já se complicou muito de não se dar conta qual era a tomada e a voltagem do lugar que a gente vai. E isso é uma informação facílima de conseguir na internet, mas tu chega lá, tu não tem adaptador, tu não consegue carregar celular, tu não consegue fazer nada. É um saco. Tu pode virar a Mini 2 aqui, ó. A gente pode ter a mesma orelha. Ah, não, tem outro! Tira uma foto.